Cotan aprova 31 projetos estimados em 556 milhões de reais que vão gerar 1.600 novos empregos. Conselho de Administração da Suframa faz hoje sua última reunião do ano. Na pauta, 105 milhões de dólares em investimentos que deverão gerar mais de 1.200 empregos no polo industrial de Manaus. Servidores do estado recebem hoje a segunda parcela do 13º salário. Serão pagos 150 milhões que vão contribuir para aquecer o comércio. Comércio varejista do Amazonas teve a terceira maior alta do país dos últimos 12 meses. 6 governadores devem começar mandato com situação fiscal confortável, aponta estudo. Amazonas é um deles. Fox manda prender Cesare Battisti, abrindo caminho para a extradição do italiano. Bolsonaro diz que revisará todos os contratos de patrocínio e publicidade da Caixa Econômica. Morador de rua confessa que matou 40 pessoas nos Estados Unidos. Polícia francesa mata autor de ataque à feira de Natal em Estrasburgo. Carro invade faixa de pedestres e mata idosa na Zona Leste. É envolvido com tráfico de drogas, motoboy é executado com tiro na nuca do Monte das Oliveiras. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do clima-tempo de 30 milímetros para esta sexta-feira. É de 24 graus a temperatura aqui no sítio histórico da cidade. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Sexta-feira, 14 de dezembro. 348 dias do ano. Faltam 17 para terminar 2018. É dia de São João da Cruz. Também é o dia do engenheiro de pesca, o dia do Ministério Público Federal e o dia nacional de combate à pobreza. O Rio Negro subiu mais 17 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 61 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1503 nasce o astrônomo francês Michel de Nostradamus. 1799 morre George Washington, primeiro presidente norte-americano. 1900 mecânica quântica. Max Planck apresenta seu artigo sobre a radiação de corpo negro. Em 14 de dezembro de 1923, após 11 meses de lutas sangrentas no Rio Grande do Sul, é assinado o Pacto de Pedras Altas. Estabelecia que o governador empossado permaneceria no cargo até o final do mandato. Contemplava o acordo com uma anistia geral dos revoltosos, selando a pacificação do estado. Em 1950 era criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em 2001, a Unesco designava a região vinheteira do Douro, no norte de Portugal, na lista dos locais que são Patrimônio da Humanidade. 5h51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, vai criar a partir do próximo domingo, em caráter experimental, por 90 dias, a linha 400, integração T3, T4, T5. A medida é para trazer mais opção de deslocamento para os usuários do transporte coletivo das zonas norte e leste de Manaus. A linha sairá do terminal de integração 3 na Cidade Nova, passará pelo terminal 4 no Jorge Teixeira e em seguida seguirá o terminal 5 no bairro São José Operário. O itinerário completo será T3 pela Avenida Noel Núteus, T4 pela Avenida Camapuã e T5 pela Avenida Altaz Mirim. Outra alteração irá ocorrer com a linha 641 T4, T3 Aeroporto Ponta Negra, que passará a operar aos domingos e feriados. A medida visa atender as demandas nesses dias, possibilitando aos usuários mais uma opção para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Complexo Turístico da Ponta Negra. E já que falamos em ônibus, vamos saber como é que está o transporte coletivo na cidade, pelo menos até o dia 20, tudo tranquilo, Pellegrini? Tudo tranquilo. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, tudo na mais absoluta tranquilidade. O pagamento saiu no dia de ontem, agora a expectativa, Paulo, dá-se em relação ao próximo dia 20, que é o prazo, né, máximo para pagar o 13º, e o dia 20 também é o dia do vale, né, o dia que o pessoal tem aquele direito ao pagamento no meio do mês. Então vamos esperar aí que tudo dê certo para o próximo dia 20. Vamos esperar e torcer para que as empresas cumpram o acordado sobre o legislado. E, Peregrino, como é que está o trânsito nesse instante? Choveu muito durante essa madrugada, desde o começo da madrugada que chove em Manaus e chove forte em muitas áreas da cidade. Como é que está o tempo aí onde você se encontra nesse instante?
Paulo Guerra, nesse momento nós estamos próximo à garagem da Global, aqui próximo ao Terminal 5, chove aquele chuvisco, aquela chuva fina, mas como você colocou bem, na madrugada, Paulo, já choveu e choveu muito, pista molhada, o tempo está escuro por aqui, o motorista ligando o farol baixo para ter melhor visibilidade, e também aqui na área da rotatória do bairro do São José, Paulo, ainda tem um tempo que oferece mais chuva para qualquer momento. Pois é, a meteorologia está prevendo hoje 30 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Peregrini. Pois é, e como é bom, né, Paulo? Depois daqueles meses aí que nós tivemos aí, agosto, setembro, né? Até boa parte de outubro com muito calor, muita gente também aproveita essa época da chuva. Peregrini, tem um aniversário para você hoje, o J.R. está te convidando, é do José Arigó, que completa 70 anos, está ouvindo o Jornal da Manhã, ele mora no Mutirão do Cacau. Abraço para o seu Zé Arigó e para todo mundo também de Iranduba, do Cacau Pireira, de Manacapuru, né? Esse pessoal todo, né, Paulo? Essas pessoas que nos dão o prazer da audiência aí todas as manhãs. Peregrini, tivemos um crime acontecido no Monte das Oliveiras, um motoboy foi executado com um tiro na nuca, ele já tinha envolvimento com drogas, é isso? Paulo, ele entregava sushi, né? Entregador de sushi, e ontem foi assassinado. 2 homens o arrastaram para uma área escura nas proximidades da rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras. Ao chegarem no local bem escuro, onde eles queriam chegar, numa área de mata, eles atiraram, né? Foram 2 tiros, um pegou na nuca e foi um mortal, Paulo. Esse rapaz tinha apenas 20 anos de idade. Um carro invadiu, um motorista irresponsável, sem carteira de habilitação, invadiu a faixa de pedestres na zona leste da cidade, e uma senhora que atravessava foi arremessada à distância e morreu na hora, né, Peregrini? Aproximadamente 40 metros, Paulo. Você tem uma ideia da velocidade, da violência do impacto em que esse responsável dirigia esse carro em altíssima velocidade. Ele emprestou esse carro sem carteira de motorista, ele em alta velocidade na Alameda Cosme Ferreira, a senhora que vinha atravessando na faixa de pedestre foi atingida e arremessada a aproximadamente 40 metros de distância. Para você ter uma ideia, Paulo, ele dirigia um carro modelo Golf. O carro ficou com a frente, com o capô completamente destruído e o vidro dianteiro quebrado. Para você ter uma ideia da violência do impacto que infelizmente matou essa senhora de 73 anos de idade. Peregrini, fato inusitado, um velhinho de 82 anos deu 3 borrifadas e foi parar no pronto-socorro, foi isso? Foi parar no pronto-socorro. Ele deu-lhe 3 borrifadas, Paulo. Primeiro, ele contratou os serviços de uma operária do amor que fica ali na área da Avenida Camapuã. Tem umas que ficam bem na frente da funerária. A pá bonita, rapaz, ficam lá pela frente da funerária à espera de um cliente que queira desfrutar de seus carinhos. E nesse momento, o senhor de 82 anos parou por lá e contratou. No momento que contratou, já deu-lhe as borrifadas. Deu uma mais, antes mesmo da prática do amor, Paulo Guerra, ele passou mal e foi levado ao pronto-socorro. Pois é, Peregrini, ele exagerou na dose, não é? São apenas 2 borrifadas, Paulo Guerra. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Tudo bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, né, Paulo Guerra, nessa época de chuva. Rapaz, Paulo, lá no centro, estive dando uma voltinha lá no centro ontem, ainda a respeito desse assunto. Tinha camelô, essas pessoas que vendem na rua, vendem andando, né? Os ambulantes vendem de tudo. Rapaz, tinha um que estava vendendo desde o Tocilax, Cimegripe, até não, tudo eles ficam vendendo. E tinham também o spray. E agora, Paulo, para quem não tem muito dinheiro, para quem está sem dinheiro, o camelô teve uma ideia. Ele dá-lhe 2 borrifadas e cobra só R$10. Então o cara que vai, eu vi um de mão dada com a namorada, quer a borrifada, o cara abre a boca e ele dá-lhe 2. Aí o outro sai que animado e tomando rumo daqueles hotéis ali do centro da cidade. Tá bom, Peregrini, essa é inusitada, né, Peregrini? Não deixa de ser uma grande criatividade por parte desse homem, esse vendedor ambulante. Pois é, Paulo, o pessoal não vende cigarro, né, como na retalho, como chamavam antigamente, pois agora também quem tá com pouco dinheiro, dá 60 pau, 70 pau lá no spray, paga só 10 e o camelô dá 2 borrifadas na hora. Peregrini, mas ele não faz a prestação, não vem fiado não é? Não, é R$10, é 2 borrifadas, aí tu paga R$20 da operária do amor, paga R$10 do motel, daí do centro, e paga também
R$10 de borrifadas. Então, ou seja, com R$40 dá para ser feliz na área central de Manaus, Paulo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Você é um especialista nessa área. Pois é, Paulo, essa época do ano, né, de dezembro, o mercado fica mais alterado. Eu conversava isso com o Eduardo ultimamente, os preços estão lá em cima, né? Aquelas promoções, né? Aquelas promoções do combo do amor, nesse momento o negócio está bem alterado, Paulo. Ô, Peregrini. Oi, Eduardo. Você esqueceu da cerveja de pobre, como vocês dizem, ainda tem o litrão, né? Ainda tem o litrão, é verdade, elas querem tomar agora, então dá para tomar 2 litrão, com R$50 pronto, investido do seu 13º, dá para fazer não dá para ir lá pro shopping onde tem gente, né, esses caras que bebem cerveja lá no shopping, não sei o quê, aí não dá não, mas para ser feliz no centro com 50 dá. Peregrino, mas eu já ouvi, inclusive, do shopping, tomando sorvete e tomando suco, por minha conta, obviamente. Até daqui a pouco. É contigo, Paulo. Vamos voltar às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, muito bem. Um acidente de trânsito, né? Um porte caído na pista na Avenida Teomário Pinto. A Teomário Pinto é que dá seguimento da Vargas, Paulo, no sentido Amazonas Shopping, Dom Pedro. Um carro ainda não identificado, um carro de grande porte, com certeza, derrubou um poste do canteiro central. Esse poste até agora há pouco estava atravessado na pista. Manaus Trans, com o gerente Dodô, agiu rapidamente e já retiraram o poste da pista. Mas tem congestionamento. Então, quem estiver dirigindo nesse momento, se puder evitar até o Mário Pinto no sentido Amazonas Shopping Dom Pedro, é bom que eu faça, tem porte na pista. Paulo Guerra. 6:03 em Manaus. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru recebeu no dia de ontem a final do campeonato de leitura com os alunos do 1º ao 9º ano das escolas da zona rural, através do projeto Viajando nos Caminhos da Leitura, as ondas da produção, desenvolvido pelo Departamento de Educação Rural e Indígena, UDERE, da Secretaria de Educação do município SEMED. Depois de passar por uma seletiva de leitura e produção de textos, os alunos foram avaliados por um corpo de jurados para se chegar aos grandes campeões que receberam a premiação com reconhecimento ao aprendizado. O prefeito Beto D'Angelo, que se fez presente no evento, falou de sua satisfação pelo resultado alcançado da educação nesses 2 anos de seu mandato. É maravilhoso, é o retorno de um trabalho, de um esforço, principalmente na educação. Escolas novas construídas, entregue, escolas em andamento. O mais importante de todos, o alcance que nós queríamos. Subimos no IDEB e agora, com um evento como esse, que envolve toda a comunidade, que traz a comunidade da zona rural para um evento como esse, aonde a gente vê nossas jovens, nossas crianças lendo melhor, escrevendo melhor, fazendo que a parte pedagógica efetivamente chegue a essas crianças, trazendo para eles o conhecimento, e aqui foi desenvolvido isso. Portanto, eu quero parabenizar toda a classe estudantil, todos os profissionais da educação do município e do estado também. Então, é na educação que nós vamos transformar nosso município, que vamos tornar um município maior, um município grande. Eu não tenho como descrever o sentimento que eu tenho no meu coração hoje, sabendo que a educação é o caminho que vai levar ao desenvolvimento, o engrandecimento do nosso povo, do povo manacapurense. Já o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, disse que o único caminho que levará o jovem a se tornar bons cidadãos é a educação. Além do secretário, se fizeram presentes várias autoridades do município. Bem, Paulo, na escuta desse noticioso está a Dona Maria Bastos, na rua Fausto Ventura, no centro de Manacapuru. Dona Maria Bastos é ouvinte assídua do Jornal da Manhã. A ela, nossos agradecimentos por sua honrosa audiência. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Tá bom, Zegdeg. 6:06 em Manaus. A partir desta segunda-feira, os novos veículos emplacados ou em processo de primeira transferência de propriedade e primeira mudança de domicílio já estarão circulando com a nova placa modelo do Mercosul. As novas placas terão 4 letras e 3 números e uma cor mais clara que a atual, que é cinza, e uma tarja azul na parte superior com o nome do país, e o último número continua sendo o indicador do mês de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores. No estado, mais de 5.000 carros são emplacados por mês. O programa Manaus Mais Saudável realizará neste sábado no auditório da Unip
o encerramento da sua 8ª edição. Com aproximadamente 120 participantes que durante 90 dias lutaram contra o sobrepeso e obesidade e concorre a R$15 mil em premiação pelo resultado obtido. Os ganhadores, além da premiação em dinheiro, ganham troféus e cinturões com direito a diversos brindes oferecidos pelos patrocinadores. O programa, desde a sua primeira edição, já eliminou mais de 7 toneladas de gordura e tem como objetivo eliminar mais de 1 tonelada nessa edição. Em todas as edições, o Manaus Mais Saudável oferece academia, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional composta por profissionais de educação física, nutricionistas, quiropraxista, fisioterapeuta, psicóloga e estética. Com a meta de vacinar 234.329 animais, a Prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira a campanha de vacinação antirrábica animal 2018. Devem ser imunizados ao todo 170.421 cães e 63.908 gatos da zona urbana da cidade. Na zona rural, a campanha foi encerrada com a vacinação de 12.606 animais, de acordo com o órgão. A metodologia de trabalho da campanha será a mesma de anos anteriores, com as equipes de vacinadores fazendo visita de casa em casa. Com início previsto para 2019, o curso de licenciatura intercultural indígena deve ser oferecido fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Universidade Federal do Amazonas e a Associação das Mulheres do Alto Rio Negro para a formação de professores indígenas no Amazonas. A informação foi apresentada ao Ministério Público Federal no Amazonas pela CEMED em resposta à recomendação da instituição sobre medidas para melhorar a qualidade e garantir a regularização da educação indígena em Manaus. 6:08. A Defensoria Pública do Estado e o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia firmaram ontem termo de cooperação que busca a troca de conhecimento sobre as populações tradicionais aqui da região. Visando a atuação integrante e o mútuo apoio técnico e institucional, o termo de cooperação foi assinado pelo Defensor Público Geral, Rafael Barbosa, e pelo coordenador do projeto no Amazonas, o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia desenvolve no Amazonas e em outros 12 estados do país o mapeamento social elaborado por estudantes e pesquisadores de diversas áreas e regiões do país para mostrar a realidade dos povos e comunidades tradicionais. A Câmara Municipal de Manaus concedeu a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão aos médicos Mariano Brasil Terrazas e Wallace André Pedro da Silva em sessão solene que aconteceu na manhã desta quinta-feira no plenário Adriano Jorge. A encomenda foi concedida por iniciativa do vereador Álvaro Campeiro do PP, autor do projeto que levou à aprovação dos decretos legislativos aprovados na última terça-feira em sessão ordinária da Casa. Justificando sua homenagem, o parlamentar destacou a conduta ilibada de ambos e suas respectivas atuações da área de saúde, seja através do magistério, levando conhecimento e contribuindo na formação de novos profissionais, ou como profissionais renomados da saúde que, através da busca constante de aperfeiçoamento pessoal na área da cardiologia, levam à população um atendimento especializado indistintamente a qualquer cidadão amazonense. A promotora Silvia Abdala Tuma é a mais nova procuradora do Ministério Público do Estado. A escolha foi feita na manhã desta quinta-feira pelo Conselho Superior da instituição. Silvia Tuma ocupará a vaga que estava em aberto há 1 ano e meio desde a saída do então procurador José Hamilton Saraiva, que venceu a eleição para ocupar cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado em março de 2017. A maioria dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas votou nesta quinta-feira pela aprovação com ressalvas das contas do governador eleito Wilson Lima do PSC. O relator do processo, José Fernandes Júnior, votou a favor e foi seguido por outros 3 membros da corte. O juiz Marco Antônio Pinto Costa pediu vista do processo e a votação continuará nesta sexta-feira. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, aprovou 31 projetos industriais estimados em 555 milhões de reais na última reunião deste ano, realizada ontem aqui em Manaus. A previsão é que novos projetos de implantação e expansão abram 1.600 empregos do mercado de trabalho em até 3 anos. Segundo o presidente do CODAN e secretário da Fazenda, Alfredo Paes, o Conselho de Desenvolvimento do Estado fecha o ano
com saldo positivo com 2 projetos de veículos de 2 rodas elétricos. A reunião ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas, FIAM, e contou com a presença do governador eleito do Amazonas, Wilson Lima. O novo governador disse que buscará o equilíbrio das contas a partir de ajustes e manterá o diálogo com o setor produtivo do estado. O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus realiza nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no auditório da SUFRAMA, sua 286ª reunião ordinária com o objetivo de analisar a pauta com 27 projetos industriais e de serviços, sendo 12 de implantação e 15 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam 105,967 milhões de dólares em investimentos totais e prevêem mão de obra adicional de 1.294 trabalhadores no polo industrial a partir do 3º ano de funcionamento das linhas de produção. A reunião será presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e contará com a presença do superintendente da SUFRAMA, Apio Tolentino, do governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, de conselheiros representantes dos diversos ministérios integrantes do CAIS e de demais representantes de entidades de classe e órgãos governamentais da região, entre outros. Este será o 5º e último encontro do CAIS neste ano. A segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais será paga nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas, SECOM. Mais de 110 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, serão beneficiados. No total serão pagos 150 milhões de reais que serão injetados na economia do Estado e vão contribuir para aquecer o comércio local neste final de ano. O volume de vendas do comércio varejista ampliado do Amazonas teve o maior crescimento entre os 7 estados da região norte e o 3º do país no acumulado dos últimos 12 meses. A alta no período foi de 11,5%, conforme a pesquisa mensal do comércio referente ao mês de outubro, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira. Apenas Espírito Santo, com alta de 14%, e Santa Catarina, 11,9%, superaram a marca do Amazonas. A alta amazonense foi maior que a média nacional, que foi de 5,7%. Além do varejo, são consideradas na categoria as vendas dos segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças e de material de construção. Polícia. Peregrini, muita repercussão aqui no aplicativo Mano, as pessoas que ouvem e assistem o Jornal da Manhã, quanto aquele velhinho de 82 anos, aquelas borrifadas. Um ouvinte diz aqui que você sabe onde é que vende a granel, sabe o local e sabe tudo sobre borrifadas. Diferente, né? A experiência faz a diferença, né, Paulo? Mas, rapaz... Pois é, Peregrini, a repercussão é grande. E como é que está esse homem, Peregrini? Ele, Paulo Guerra, entrou meio troncho, né? Entrou todo, né, se meio troncho, com a mão para trás, com os pés esticados, mas depois de um bom tratamento que teve no pronto-socorro, ele já está fora de perigo, Paulo Guerra. Não tem mais agora, daqui para frente, até quando forem matar Carapanã com o Detefon perto dele, eu acho que ele vai lembrar do que ele passou. Pois é, Peregrini, é um perigo. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Vamos lá, Paulo Guerra, além do velhinho saliente que quase passa dessa para pior. Temos também as informações, Paulo Guerra, que no pronto-socorro 28 de agosto tivemos uma movimentação das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Quando chove é sempre assim, não há muitos registros de violência, a bandidagem não gosta de chuva e a movimentação foi tranquila no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem também deu entrada, Paulo Guerra, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele desconfia que essa surra que ele levou foi a mando da sogra e também da mulher dele. Ele não tem certeza, ele disse que não fez nada para ninguém. De repente apareceram os caras dando peia nele, batendo bastante. Ele desconfia que isso tem a ver com a própria sogra dele, que deve ter mandado dar-lhe uma pisa nesse homem que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, aliás, no João Lúcio. Platão Araújo, agora sim! Olha a faca, olha a faca, olha a faca!
olha a morte! Um homem levou uma facada, um violento golpe de uma peixeira. Essa peixeirada ele levou no bairro Nova Vitória. Era noite de ontem, quando ele levou uma violenta facada. Quem desferiu o golpe foi o seu próprio colega de copo, homem conhecido apenas como Humberto. Humberto deu-lhe a facada e correu pelas ruas do bairro Nova Vitória, ainda com a arma do crime na mão, uma faca que ia sangrando. Ele ainda não foi preso. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra foi assim. 2 homens se desentenderam por causa de trânsito, né? Um fechou o outro e daí, Paulo Guerra, a briga começou. Os dois começaram a discutir, a discussão foi se acalorando e os dois desceram do carro e foram pra peia. Daí, quando chegou lá perto do um do outro, nenhum bateu. Ficou um olhando pro outro, tu é filho disso, tu é filho daquela, até que uma terceira pessoa que estava atrás foi lá pedir por dois saírem da frente. Daí deu-lhe uma mãozada no que estava dirigindo um Fox preto. Ele não sabia mais nem o rumo da porta do carro. Ainda assim foi levado ao Platão Araújo com o supercílio sangrando. Paulada na cabeça! Um homem levou uma paulada na cabeça. Ele tem 62 anos de idade. Levou uma paulada na cabeça depois de uma discussão com o próprio vizinho no bairro Cidade de Deus. Não se sabe ainda o motivo pelo qual a discussão começou. O fato é que o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com a cabeça rachada. Ele foi muito bem atendido lá no Platão Araújo. Rapaz, um paciente um dia desse precisou de ibuprofeno. Rapaz, ibuprofeno não tem não, mas dipirona deu para quebrar o galho. Não tem lá, tem muita dificuldade do Platão Araújo, mas o que não falta é dedicação, é empenho dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos que trabalham lá no pronto-socorro Platão Araújo. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, policiais da Força Tática, mais uma vez fizeram bonito e apreenderam uma grande quantidade de arma, celulares, produtos roubados, carros roubados e drogas. A Adriana Pérez de Castro, 26 anos. Os irmãos Anderson de Lira Batista, de 28, e Andrelan Thiago de Lira, de 23 anos, além do Alex Lima, de 19 anos. E foram todos levados para a delegacia. Com o grupo foram encontrados, atenção, 11 quilos de maconha tipo skunk, 2 armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola 380, 3 simulacros, sendo 2 de uma metralhadora de grande porte que dá rajada e tudo mais, além de 28 munições de 17 e 9 milímetros, muita coisa, além de balas, joias, drones e um cofre com R$32 mil. Isso tudo graças ao trabalho aí da Força Tática, que tem o comando do Coronel Klinger Paiva. Grande trabalho do Klinger Paiva, mais uma vez aí, ele que é o comandante da Força Tática, realizando um grande trabalho na cidade. Os números dizem que o batalhão da Força Tática é o melhor batalhão da Polícia Militar, com grandes apreensões. Depois da chegada do Coronel Klinger Paiva, o batalhão Força Tática se destaca aí como o grande batalhão da Polícia Militar. Grande trabalho da Força Tática em 2018. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita gente presa também por policiais da Força Tática. Outra situação de apreensão de droga a noite passada. Mais um caso aí que foi descoberto, uma quadrilha que foi desbaratada pela Força Tática. Se você, amigo ouvinte, se você, ouvinte da Difusora, quiser fazer um contato com a Força Tática, não precisa se identificar. Faça sua denúncia no telefone 94
9428-4400. Esse é o zap da Força Tática. 9428-4400. Você faz a denúncia nesse linha direta e não precisa se identificar, e a Força Tática com certeza vai resolver a parada. O zap da Força Tática é 9428-4400. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, conforme a difusora já informara ontem, em absoluta primeira mão, Jornal da Manhã também já abriu manchete de que um grave acidente, um acidente causado por imprudência, um acidente causado por irresponsabilidade, um acidente que acabou matando uma senhora de 73 anos de idade. Esse acidente aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, próximo à entrada do bairro Zumbi dos Palmares. Um carro Golf em altíssima velocidade atropelou e matou uma senhora de 73 anos que atravessava pela faixa de pedestre. Esse condutor, esse rapaz aí de 18 anos, irresponsável, que estava sem carteira, acabou matando uma senhora de 73 anos. Acabou com o Natal, acabou com o fim de ano, trouxe tristeza para toda uma família no ato de irresponsabilidade. Tomara que esse condutor, tomara que esse assassino da senhora apodreça na cadeia. Irresponsável, assassino do volante, matou uma senhora de 73 anos na faixa de pedestre. Ele merece cadeia até o final da vida. Morte no bairro Monte das Oliveiras. Um homem até o presente momento não identificado, aparentando 20 anos de idade, foi barbaramente executado. Foi morto com um tiro na nuca. As primeiras informações dão conta de que esse homem trabalhava como entregador de sushi. Ele era motoboy, entregava sushi pela cidade. Aquela comida, né? Aquela comida crua, ele entregava aí pela cidade e ontem acabou sendo assassinado. As primeiras informações podem levar a que o crime tem a ver com o tráfico de drogas. O rapaz tinha apenas 20 anos de idade e conheceu a morte com tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, o carinho dos ouvintes com o nosso Jornal da Manhã. Éder Gabriel, lá no Viver Melhor, ali no T4, no conjunto Vila Nova, ali na área do Terminal 4. O Moab e o Valdir Alemão, lá no conjunto João Bosco, na Torquato Tapajós. E o Luiz, do Expresso Pão na Mesa. Grande Luiz, no bairro Santa Inês. Paulo, ele coloca o rádio alto, tem alto-falante, tem boca de ferro, retransmitindo o Jornal da Manhã na Santa Inês, através do Luiz, lá do bairro. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Interagindo com os ouvintes através do aplicativo Mano, a Isadora, no município de Nova Olinda, o Bentes Barroso, na Tríplice Fronteira, também acompanhando o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena, concurso 1877, prêmio acumulado nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 03, 04, 07, 15, 31 e 48. Repetindo, 03, 04, 07, 15 31 e 48. O segundo sorteio, 08, 18, 20, 27 36 e 50. 08, 18, 20, 27, 36 e 50. E
A Time Mania no concurso 1269 sorteou as dezenas 11, 18, 41, 44, 49 77 e 80. O time do coração Botafogo da Paraíba. 6 números, 4 apostas, R$27.145,58 o prêmio. 5 números acertados, 298 apostas ganhadoras com premiação de R$520,52. Dezenas da Time Mania 11, 18, 41, 44, 49 77 e 80. Aqui no concurso 4.850 sorteou estas dezenas: 13, 44, 53 63 e 71. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 45 apostadores, cada um vai levar R$7.268,38. O terno teve 4.201 ganhadores com premiação de R$117,07. Repetindo os números da quina: 13, 44, 53 63 e 71. E finalmente vamos ao dia de sorte, concurso 088. Mês da sorte, maio. Dezenas sorteadas: 03, 04, 17, 18, 19 23 e 27. 03, 04, 17, 18, 19 23 e 27. E uma aposta ganhadora é de Brasília. Esse apostador vai receber R$977.117,81. 6 dezenas acertadas, 155 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.396 mais 63 centavos. Para você anotar de novo os números do dia de sorte: 03, 04, 17, 18, 19, 23, fecha o jogo. 27. 6h34. Esportes. Após 2 temporadas defendendo a meta do São Paulo, Sidão foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Goiás para 2019. O goleiro se despede do tricolor sem deixar saudades na torcida, mas nega sair com mágoa do clube. A direção do Grêmio tem interesse na contratação do zagueiro Rodrigo Caio, de 25 anos, que atualmente joga no São Paulo. Ele também atua como volante e o seu futuro não está definido para 2019. Em busca de zagueiros para a temporada 2019, o Atlético Mineiro tem um novo nome na lista para contratações. O zagueiro Heber, que já vestiu as cores alvinegras, interessa ao time de Minas Gerais. Heber está no Flamengo, mas é atleta do Internacional. O Galo trata com o clube do Rio Grande do Sul e a conversa é considerada apenas inicial. O Santos anunciou nesta quinta-feira um princípio de acerto com Roger Sampaoli, técnico ex da seleção argentina. O Peixe confirma o sim do profissional à proposta de 2 anos de contrato e a vinda ao Brasil no sábado para definir detalhes e assinar o acordo até o fim da gestão do presidente José Carlos Pérez, na substituição de Cuca. Sampaoli vai receber o irrisório salário de R$1 milhão por mês. A Confederação Brasileira de Futebol definiu nesta quinta-feira os confrontos de chaves das primeiras fases da Copa do Brasil do ano que vem. Dentre os chamados grandes, o destaque fica para o Corinthians, vice-campeão em 2018, que terá pela frente o Ferroviário do Ceará, campeão da Série D, e o Santos, com o encontro marcado com o Altos do Piauí. Botafogo frente ao Campinense da Paraíba, o Fluminense contra o River do Piauí e o Vasco diante do Juazeirense da Bahia são os outros encontros. A competição tem início marcado para o dia 6 de fevereiro, abrindo o calendário de competições nacionais no futebol brasileiro. Últimas notícias. Dólar fecha em alta, negociado a quase 3,88. Moeda norte-americana avançou 0,72% com noticiário econômico intenso aqui no Brasil. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, subiu 0,99% a 87.837 pontos. Finalmente uma boa notícia. O seguro obrigatório, o DPVAT, terá redução média de 63,3% em 2019, anunciou o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é vinculado ao Ministério da Fazenda nesta quinta-feira. Por exemplo, automóveis particulares que pagavam R$41,40 em 2018 vão pagar em 2019 apenas R$12, redução de 71%. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, alterou o prazo para a implantação do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. Anteriormente, a data para que a CNH digital passasse a valer estava prevista para 1º de janeiro de 2019. Com a mudança, a emissão ficou para 31 de dezembro de 2022. A nova CNH vai ter um único formato em todo o Brasil.
será um cartão de plástico juntamente com um chip. Desta forma, vai ser possível dar mais segurança ao documento, além de reduzir o risco de fraudes e permitir a integração com sistemas de outros países. O presidente Michel Temer assinou ontem medida provisória que autoriza a injeção de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A medida foi publicada na tarde desta quinta em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. Atualmente, o artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que 80% do capital com direito a voto deve estar sob o controle de brasileiros, permitindo que estrangeiros tenham no máximo 20% do capital da companhia. 6h42 em Manaus. A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do vereador Marcelo Siciliano do PHS na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje. Segundo a polícia, o mandado tem relação com os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No local, os agentes apreenderam um tablet, um computador, HD e documentos. O vereador não foi encontrado em casa. A mulher dele está sendo levada para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para prestar depoimento. O secretário de Segurança Pública do Rio, Richard Nunes, afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que a vereadora Marielle Franco foi morta por milicianos que acreditavam que ela poderia atrapalhar negócios de grilagem de terras na zona oeste do Rio de Janeiro. 6h43 em Manaus. Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Avianca. A empresa acumulou dívida de 493,8 milhões de reais e não vinha sendo acionada judicialmente para o pagamento do arrendamento de aeronaves. Vai ser lançado ao mar hoje o mais moderno submarino brasileiro, o Riachuelo, que vai ajudar a patrulhar a chamada Amazônia Azul. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro participam da cerimônia. O Riachuelo é a primeira de 5 embarcações que serão construídas nos próximos 12 anos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha Brasileira. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo do Hospital Israelita Albert Einstein afirmou ontem à reportagem da Agência Brasil que a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia do presidente eleito Jair Bolsonaro foi remarcada para o dia 28 de janeiro. Mais cedo, o Bolsonaro esteve no hospital na capital paulista para uma consulta de rotina que durou cerca de 1 hora. A ex-presidente Dilma Rousseff passou por um procedimento para desobstruir artérias do coração nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o boletim do hospital, a angioplastia foi realizada com sucesso e o estado de saúde da ex-presidente é estável. Sérgio Cabral será interrogado nesta sexta-feira na 7ª Vara Federal Criminal, 2 dias após Jacó Barata Filho, rei dos ônibus, confirmar pagamentos de 145 milhões ao ex-governador do Rio de Janeiro. A audiência, que é a primeira após a prisão do atual governador Luiz Fernando Pezão, é sobre a operação Ponto Final, que investiga a corrupção no setor de transportes do estado. Ministério Público de Goiás convoca a promotora de férias para reforçar a força-tarefa que apura denúncias contra o João de Deus. Em 4 dias, 330 mulheres registraram acusações contra o médium. Promotores já pediram a prisão de João de Deus, mas ainda não há uma decisão. Ele nega os crimes. Ele vai confessar. Dos 27 governadores que tomam posse ou permanecem no cargo a partir de janeiro do ano que vem, 6 vão começar o mandato com uma situação fiscal considerada muito boa ou boa. O tamanho do desafio dos governadores foi mensurado por um estudo realizado pela Tendências Consultorias Integrada. De acordo com o levantamento, apenas os governadores do Amapá, do Espírito Santo, aqui do Amazonas, de Rondônia, Tocantins e Paraíba receberão as contas públicas em boas condições. Para avaliar a situação fiscal dos estados, os analistas deram nota de 0 a 10 com base em dados do Tesouro Nacional para 6 indicadores das contas públicas: endividamento, poupança corrente, liquidez, resultado primário, despesa com pessoal e encargos sociais e investimentos. Cada item recebeu um peso diferente e em seguida foi feita uma média para cada unidade da federação. Pelo levantamento, os estados com boa capacidade fiscal precisam ter nota média igual ou acima de 6. Como muito boa capacidade, a nota tem de ultrapassar 8. O único a superar foi o Amapá. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal determinou ontem a prisão de Cesare Battisti para que ele possa ser extraditado para a Itália.
Na decisão, o ministro Luiz Fux autoriza que César Battisti seja preso pela Interpol imediatamente, ou seja, pela Polícia Federal, que representa a Interpol aqui no Brasil. O italiano foi condenado por 4 homicídios na Itália na década de 70. Em 2007, a Itália pediu a extradição dele. No fim de 2009, o STF julgou o pedido procedente, mas deixou a palavra final ao presidente da República. Na época, o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. No ano passado, a Itália pediu que o governo Michel Temer revisasse a decisão que vetou a extradição. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira a proposta orçamentária para a União de 2019. Será o primeiro orçamento da gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. A proposta prevê receitas e despesas totais para o ano que vem de 3,381 trilhões. O projeto considera que o déficit nas contas públicas pode chegar a 139 bilhões de reais, o equivalente a 1,9% do PIB. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou na noite de ontem que revisará todos os contratos de patrocínio e publicidade da Caixa Econômica Federal. Em sua conta pessoal no Twitter, Bolsonaro classificou de absurdos os valores dos contratos que, segundo ele, chegam a 2,5 bilhões em 2018. O presidente eleito disse ainda que, quando assumir, também irá rever todos os contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Banco do Brasil, da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, entre outras empresas. O Tribunal Administrativo de Cundinamarca, em Bogotá, multou nesta quinta-feira a construtora Odebrecht em 800 bilhões de pesos, cerca de 251 milhões de dólares, e a proibiu de realizar contratos com entidades oficiais por 10 anos, como consequência dos atos de corrupção em que esteve envolvida na Colômbia. Com essa decisão, o tribunal aceitou o pedido feito pelo procurador-geral Fernando Carrilho para proteger a moralidade administrativa e a defesa do patrimônio público contra a Odebrecht. Investigadores americanos concluíram que um morador de rua de 78 anos foi o maior assassino em série da história dos Estados Unidos, com mais de 40 homicídios, informaram as autoridades nesta quinta-feira. Samuel Little já confessou mais de 90 assassinatos cometidos entre 1970 e 2005, e suas principais vítimas foram dependentes de drogas e prostitutas em todo o país, segundo a Polícia Federal Americana, o FBI. O promotor Bobby Bland, do condado do Texas, onde Little está detido, revelou que o assassino confessou ao menos outras 6 mortes, o que eleva a mais de 40 o número de assassinatos verificados. Ameaças de bombas são relatadas em diversos pontos dos Estados Unidos e do Canadá. Universidades, jornais, emissora de TV e delegacia de vários estados estão entre aqueles que receberam mensagens. O FBI diz estar acompanhando as denúncias. Os locais foram esvaziados, mas nenhum perigo real foi detectado. Uma passageira congolesa de 21 anos deu à luz um menino durante um voo que faria uma escala em Istambul, na Turquia, antes de seguir para São Francisco, nos Estados Unidos. 3 horas depois que o avião decolou da capital do Gabão, Muzomba Michou Kayembe entrou em trabalho de parto. A tripulação e o marido dela, que é médico, levaram-na para a parte traseira da aeronave, onde fizeram o parto. Assim que o avião pousou, a mãe e a criança foram levados para um hospital. Benel e a mãe passam bem. A polícia francesa matou o autor do ataque terrorista em Estrasburgo, xerife Checat. Ele foi morto pouco depois das 21 horas, 18 horas no horário de Brasília, após uma troca de tiros em Mainau, perto do bairro de Neudorf. Checat atirou contra policiais que reagiram e o atingiram. Ele não chegou a ferir ninguém. Segundo o jornal Le Figaro, uma mulher o viu durante a tarde e avisou a polícia sobre sua provável localização. O prefeito de Estrasburgo, Roland Rie, parabenizou os policiais e anunciou que no mercado de Natal fechado desde o ataque será reaberto. Ele disse que a decisão já havia sido tomada antes da morte do atirador. Nesta quinta-feira, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado através de sua agência AMAC. O grupo disse que Checat era um de seus soldados. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ministro Luiz Fux manda prender César Battisti para fins de extradição. A Folha de São Paulo. Após crise da Avianca, estrangeiros poderão ter 100% do capital das empresas aéreas. O Estado de São Paulo. Polícia cumpre mandados de prisão relacionados ao caso Marielle Franco. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ibanez recorre ao TCU para igualar ganhos da Polícia Civil e da PM. Valor econômico. CNI e Ibope, maioria está otimista com Bolsonaro, mas só 1/3 conhece suas propostas. Estado de Minas. Médico confirma cirurgia de Bolsonaro para o dia 28 de janeiro. Recife, jornal
Federal do Comércio. Advogado de João de Deus pede que pedido de prisão não seja concedido. Fortaleza Diário do Nordeste. 5 pessoas morrem e 25 ficam feridas em acidente entre caminhão e ônibus com romeiros. Porto Alegre, 0 hora. Dilma Rousseff é submetida a desobstrução de artérias do coração. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. É mais alegria. Esta é a rádio.